Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa série de estudo, estudando todos os livros da Bíblia. E hoje nós vamos fechar o estudo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vai fechar essa aula de hoje com o livro de Deuteronômio. Vai ser uma aula muito abençoada, de riquíssima aprendizagem, tá bom? Já quero pedir a sua atenção, pega seu caderno de anotações, sua caneta, seu marca-texto e a sua Bíblia. Nós já vamos dar início a esta aula de hoje. Agradeço a todos vocês que estão participando, assistindo essa aula, tá bom? Se inscreva no canal aí, compartilha para que possamos alcançar e abençoar mais pessoas. Livro de Deuteronômio, tá bom? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa oportunidade. Abençoa as nossas vidas, edifica-nos, fortalece-nos, dá-nos, Senhor, compreensão da tua palavra, garante a bênção sobre a vida de cada um dos alunos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. O livro de Deuteronômio é a nossa aula de hoje, faz parte do Pentateuco, cerca de 3 horas e 15 minutinhos, são 34 capítulos, 959 versículos. Então, para você que gosta de ler, com 3 horas e 15 minutos, você consegue finalizar aí fazendo uma leitura tranquila, sem muita pressa, você consegue aí concretizar a leitura do livro de Deuteronômio. Vamos para o momento aqui já didático. O livro de Deuteronômio quer dizer segunda lei. O que eu aprendo aqui de primeira com o livro de Deuteronômio? Ele é a repetição da lei que Deus deu para Moisés quando estava Moisés no Monte Sinai. Então Moisés agora vai repetir a lei para a segunda geração que nasceu no deserto. Nós estudamos na aula anterior que a primeira geração desobediente ao Senhor, reclamona, murmuradora, acabaram que esse povo que saiu morreu no deserto. E agora Deus, né, estaria usando o profeta Moisés, que também não entraria na terra prometida, para exortar, para ensinar essa nova geração aquilo que foi passado para os antigos, para que essa nova geração não viesse a repetir os mesmos erros da primeira geração. O tema a ser abordado aqui é chamado obediência. Hoje nós vamos aprender muito mais sobre a questão de obediência dentro do livro de Deuteronômio. E já deixando aqui, já num adiantamento, esse livro de Deuteronômio é um dos livros mais citados e provavelmente o livro do Antigo Testamento mais citado por Jesus. Só esse livro de Deuteronômio carrega uma teologia muito profunda aí de todos os outros livros e uma bagagem teológica, né, do Antigo Testamento muito forte dentro do livro de Deuteronômio, que ele é a repetição da lei, ou seja, como se fosse o resumo de tudo aquilo que a gente já vai aprendendo aí nos livros anteriores. Foi o nome dado a esse livro, né, nas traduções grega e latina. Então, na Septuaginta, quem aprendeu comigo nas aulas passadas, a partir desse momento aí, o livro vai ser carregado aí com esse nome Deuteronômio, porque se apresenta como a reedição ou síntese dos textos legislativos anteriores, né? Ou seja, ele carrega uma repetição, né? Uma ênfase, faz voltar à memória dos textos que falam sobre as leis de livros anteriores, enquadrada por um estilo diferente. Na tradição hebraica, ele se chama Devarim, pelo modo que o texto começa, né? Ou seja, no hebraico, o nome do livro de Deuteronômio é Devarim, que significa estas são as palavras. Como eu disse, os livros do Antigo Testamento em hebraico,
sempre carregava o título o primeiro versículo que era citado. Por exemplo, aqui: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão no deserto, na planície de fronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel e Labã e Azerote e Dizaabe. Então, o nome do livro aqui em hebraico seria Estas são as palavras. É a primeira frase do primeiro verso aqui, ou do primeiro versículo, chamada Debarim. O tema do livro é a fidelidade de Deus e a obediência do povo. De modo geral, nós vamos ver que o que enfatiza esse livro é a palavra obediência, né? A palavra obediência. Vamos continuando com o nosso estudo aqui, falar um pouquinho da autoria do livro. Deuteronômio identifica o conteúdo do livro com Moisés. Nós aprendemos em aulas anteriores que boa parte, né? Boa parte aqui dos registros que a gente encontra nas escrituras sagradas tem a autoria de Moisés. E principalmente aí o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Moisés tem Salmos, muitos também acreditam que o próprio livro de Jó também tenha sido escrito por Moisés. Mas como nós já entendemos o Pentateuco tendo como autor Moisés, então ele também é o autor do livro de Deuteronômio. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Capítulo 1, versículo 1. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes. Também pode ser indício que tenha escrito todo o livro. O nome Moisés aparece quase 40 vezes e o livro reflete claramente a personalidade de Moisés. O uso corrente da primeira pessoa do singular em todo o livro apoia ainda mais a sua autoria. Nós vamos saber que alguns livros vão terminando, né? Os autores iniciavam o livro, morriam e alguém ia e finalizava o livro, né? Talvez um capítulo final. Isso também possa ter ocorrido com Moisés, porque há uma retratação aqui sobre a morte de Moisés, como ele morreu, o que aconteceu depois, e a gente entende que Moisés não descreveu sobre a sua própria morte, né? Possa sim ter alguém dado continuidade aí na parte final de redação desse registro escrito para nós. Vamos falar agora também da data e local. Nos últimos dias de vida de Moisés, né, foi provavelmente o tempo em que foi escrito esse livro. Moisés já estava se despedindo da terra, né, são seus últimos dias de vida. Provavelmente em 1406 a.C., ao leste do Jordão, onde se encontra a nação da Jordânia. Canaã, agora chamada Israel, era a vista oeste do outro lado do rio, ou seja, já estavam próximos para atravessar o Jordão. Eu deixei aqui um mapinha, eu vou tentar situar aqui mais ou menos a região pela qual o Moisés ele vai estar, mais ou menos nesta região que eu deixei de pontozinho vermelho, né, seria a região aqui onde o povo de Deus já estaria prestes a atravessar o Mar Vermelho, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Verso-chave. Capítulo 12, versículo 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Ou seja, são esses os estatutos e juízes que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, o Deus de vossos pais. Deus está refletindo a mente do povo que eles deveriam seguir a lei, porque Deus se manifestou e se revelou aos pais deles. Mas a lei que foi passada para eles também iria passar para esta nova geração, para que eles pudessem possuir a terra e viver até o último dia da sua vida sobre
bonança, fartura, proteção sobre a bênção do Senhor, conforme eles obedecessem esses estatutos e juízos. E a lei de Deus, ela tinha esse benefício meritório, porque se o povo obedecesse à lei de Deus, o povo seria abençoado com os maiores tipos de bênção que poderiam receber. Mas caso desobedecessem a própria lei do Senhor, e aqui em Deuteronômio tem uma ênfase sobre isso, se esse povo desobedecesse ao Senhor, Deus traria todos os tipos de males sobre esta nação. E uma das condenações de Deus para a nação seria que eles caíssem na mão do próprio inimigo, né? Do próprio inimigo. Depois eu vou tentar achar algum capítulo, algum versículo aqui que fala referente a isso aí, né? Sobre as bênçãos e as maldições do Senhor. Mas nós vemos que Deus vai dizer muito sobre isso aí. Se vocês obedecerem, a bênção estará sobre vocês. Se desobedecerem, os castigos do Senhor vos alcançarão. Aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28, e o versículo 15 diz assim, eu vou ler versículos anteriores aqui para falar das bênçãos, né? Capítulo 28 diz assim, e o versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Versículo 15 já fala dos castigos. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer em todos os teus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti verão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e todos os teus rebanhos. Olha só quantas coisas aconteceriam com esse povo caso eles desobedecessem a palavra do Senhor, né? Caso eles desobedecessem a palavra do Senhor. Vamos continuando aqui então. Tentei procurar aqui, né, uma outra parte que eu não me recordo de cabeça, mas depois, quem sabe, a gente possa encontrar. Tema obediência. Moisés, à entrada de Canaã, faz uma retrospectiva de toda a história do povo no deserto, sobre um apelo, uma nova etapa a ser vivida, enfim, na terra prometida. A palavra que Moisés vai deixar para esse povo, o Moisés sabe que não vai poder atravessar o Jordão. Moisés vai subir no Monte Nebo, né? E de lá ele vai poder avistar a terra prometida, a Canaã celestial. Muita gente critica Moisés. O Moisés não viu, não pôde entrar, o Moisés não desfrutou. Mas, gente, pessoas, né, que estavam próximas a Moisés não viram o que Moisés viu de fato. Não viveram um relacionamento que Moisés viveu de verdade. Ele pode até não ter entrado, herdado a terra prometida, mas as experiências únicas que ele viveu com o Senhor, muitos dos que entraram ali nunca viveram as experiências que Moisés teve com Deus. Se eu não me engano, é o Salmo 103 e o versículo 7, que ele vai dizer que Moisés conheceu os caminhos do Senhor, mas o povo apenas conheceu seus feitos. O povo apenas conheceu o que Deus é capaz de fazer. Mas o Moisés conheceu qual é a vontade de Deus, o que Deus gosta, o que Deus faz. Moisés conhece Deus de verdadeiramente de relacionamento. E até hoje, nos dias atuais, tem pessoas que são assim, conhecem Deus apenas pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer. Mas as Escrituras nos chamam
para conhecer a Deus por aquilo que Deus é. Conhecer a Deus pela sua personalidade, pelos seus atributos, né? É isso que as Escrituras nos chamam para conhecer o Senhor. E a mensagem que Moisés vai deixar para este povo, para essa nova geração, é: não repitam os erros dos vossos pais. Isso, deixa eu procurar o capítulo aqui que Moisés está usando os erros dos pais anteriores. Tem um capítulo aqui que fala um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Capítulo 9. O capítulo 9, Moisés está fazendo com que essa nova geração seja lembrada dos erros dos pais deles, porque estudar a história passada ajuda com que nós venhamos a não repetir os mesmos erros. Eu sempre falo isso quando eu estou lecionando a matéria chamada História da Igreja. E uma das ênfases dessa matéria é: quando nós estudamos a história da igreja, nos traz um alerta para não repetirmos os mesmos erros que a igreja cometeu no passado. Então, Moisés está também trazendo à memória aquilo que os pais dessa nova geração fizeram, para que eles não viessem a repetir novamente os mesmos erros e assim também cair debaixo do castigo de Deus. Vamos lá. Capítulo 9, versículo 5 diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus já deixou claro aqui que eles iriam possuir a terra por causa da graça dele e por causa da desobediência das nações que já estavam ocupando a terra. Capítulo 9, versículo 8: pois em Horebe tanto provocastes a ira ao Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para os destruir. Moisés lembrando aqui daquilo que os pais mais antigos fizeram em Horebe, né, quando eles se revoltaram e se rebelaram contra o Senhor. O tema, então, ênfase aí é obedeça. Natureza do livro. Como Gênesis é a introdução do Pentateuco, Deuteronômio é a conclusão do Pentateuco. Neste livro, as palavras "o Senhor Deus" são faladas algumas 300 vezes. E no restante do Pentateuco, todo, só 50 vezes, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Neste livro, as palavras "o Senhor Deus" são faladas algumas 300 vezes, né? E no restante do Pentateuco todo, somente 50 vezes. Então, esse livro, Deuteronômio, é carregado da expressão "o Senhor Deus", né? Muito mais do que no restante de todos, né, os outros livros anteriores. Jesus Cristo citou esse livro quando foi tentado pelo diabo, Deuteronômio 6,13, né? 10 e 20. O apóstolo Paulo citou esse livro nos seus escritos também, Romanos 10, com Deuteronômio 20, Gálatas 2, com Deuteronômio 21 e 27. No Novo Testamento, este livro é citado cerca de 50 vezes. O livro é também um livro de oratória, porque tem os sermões, pregações e os discursos e aconselhamentos de Moisés. Ele deu esses conselhos pouco antes da sua morte à nova geração que nasceu no deserto, fazendo então uma revisão histórica e da lei e dos ensinamentos de Deus. Como eu disse, foi o livro que Jesus mais utilizou, tá bom, de citações, é o livro do Deuteronômio, e aí temos aí por cerca de 50 vezes sendo citado no Novo Testamento, e Paulo também faz citações desse livro. Então tem uma estrutura muito importante para também formação do Novo Testamento. É um livro muito importante dentro das Escrituras, muito fundamentado teologicamente, né, onde estão as pregações do profeta Moisés. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o esboço do livro. Do 1 ao 4 é o primeiro discurso, pregação de Moisés. 5 e 26, segundo discurso, né, segunda pregação de Moisés.
Do 27 ao 28, a terceira pregação de Moisés. Do 29 ao 30, quarto discurso de Moisés. 31, Josué preparado para ser o sucessor de Moisés. Josué, que era comandante de soldados. 32, o cântico de Moisés. 33, a bênção de Moisés. 34, a morte do profeta Moisés. Né? Então está aí um pouquinho do esboço desse livro. Contexto histórico. Moisés tinha então cerca de 120 anos, e a terra prometida estava à sua frente. Ele consegue ver a terra prometida, subindo também no monte, né, o Monte Nebo. Ele tirou os israelitas da escravidão no Egito e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no Monte Sinai. Eu olho e tiro uma conclusão de toda a jornada do profeta Moisés, é que Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do coração do povo, daquela primeira geração. E isso ocorre muito hoje na nossa geração, porque pessoas continuam ainda guardando, né, desejo, bagagem, né, de ser aquilo que era antes da sua vida passada. Por causa da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra de Canaã, perambularam sem destinos por 38 anos. Né? 38 anos, eu não me lembro de onde eu tirei essa informação, né? Mas você pode resumir aí por aproximadamente 40 anos. Né? Sempre, não é um dado errado, mas é sempre uma margem de aproximação, assim como também a gente faz uso das datas. Agora, se achavam acampados na fronteira oriental de Canaã, no vale defronte de Bet-peor, na região montanhosa do Moabe, de vista para Jericó e a planície do Jordão. Quando os israelitas se preparavam para entrar na terra, se depararam com um momento crucial: novos inimigos, novas tentações e nova liderança. Ficou um errinho ali de ortografia, tá bom? Desconsidere aí novas tentações e nova liderança. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor e para encorajá-los a serem fiéis e obedientes ao seu Deus quando possuíssem a herança. Porque possuir a herança já era algo prometido e declarado por Deus. Era certo que eles iriam possuir. O que Moisés está os advertindo agora é: quando estiverem lá, quando tomarem posse, sejam obedientes, permaneçam fiéis a Deus. E, na verdade, eu estou até trazendo um spoiler, enquanto Josué esteve vivo, a nação foi bem, mas após a morte de Josué, que a gente vai ver o período dos juízes entrando, o povo entra em declínio, o povo se esquece da lei do Senhor. E não tem nada mais triste no livro de Juízes do que você olhar para o último capítulo e as referências escritas que estão lá estão assim: e o povo fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Um povo fazendo o que queria, porque assim termina o livro de Juízes. Então Moisés está dizendo para esse povo: quando possuir a terra, não se esqueçam de Deus, continuem obedientes a Ele. Conteúdo: Deuteronômio é uma série de recomendações de Moisés aos israelitas, enquanto ele se prepara para morrer e eles se aprontam para entrar na terra prometida. Sendo assim, Moisés os exorta 35 vezes para entrar e possuir a terra. E ele os recorda 34 vezes de que essa é a terra que Deus lhes está dando. Ele percebe que a maior tentação do povo ao entrar na terra seria de abandonar o Senhor e cair na idolatria dos ídolos cananeus. Então Moisés já sabe que o risco grande seria se acomodarem e serem, né, mais uma vez aí um povo rebelde, apóstata, e começar a adorar os outros deuses. Porque o pecado da idolatria era o pior pecado em questão.
porque pelo pecado da idolatria vinham outros pecados também, como o pecado da imoralidade e demais pecados, porque os ídolos pagãos, né, os pagãos, na verdade, ofereciam seu sacrifício aos deuses e demais coisas, fazendo até mesmo, né, os rituais com o sexo e vários tipos de prática, sacrificando até crianças e demais coisas. Então, tudo isso ia virando uma bola de neve perante Deus. E Deus puniria tais pecados, até porque o próprio povo que seria vencido nesta terra, aqueles que estavam possuindo a terra antes da nação de Israel, já estavam sendo punidos pelo Senhor pelas suas próprias práticas. Moisés repete as leis e estatutos que Deus deu em seu concerto. A obediência equivale à vida, bênção, saúde e prosperidade. Se eles obedecem, vivem muito, são abençoados, têm a saúde e a prosperidade de Deus. E a desobediência equivale à morte, que traria maldição, doença e pobreza. A mensagem deste livro é tão forte que é citada mais de 80 vezes no Novo Testamento, né? Mais uma referência naquela leitura que eu fiz passada, por cerca de 50, e aqui dizendo que é mais de 80 vezes, né? Eu não peguei aqui uma citação clara, né, da quantidade de vezes que foi citada, mas fato é, né, que por várias e várias, quase que centenas de vezes, é citado aí partes desse livro, Deuteronômio, no Novo Testamento. Deuteronômio de 1 a 4, Moisés fala sobre acontecimentos significativos dos últimos 38 anos, inclusive da aliança que Deus fez com ele no Sinai. Ele relembra a sua aliança com Deus. Deuteronômio de 5 a 11, Moisés exorta os israelitas a ensinar seus filhos a amar ao Senhor, guardar os mandamentos e casar-se no convênio. Lembra-as de que devem ser um povo santo. Ele fala o que aconteceu com os que se rebelaram. Lembra de que o que aconteceu com aqueles que foram rebeldes. Ensina que eles devem amar e servir ao Senhor e serão abençoados. Caso contrário, a maldição do Senhor cairá sobre eles. Deuteronômio do 12 ao 17, Moisés instrui ao povo a destruir os falsos deuses dos cananeus e a permanecer separados das outras nações, livres de práticas e influências mundanas. Isso aqui é interessante, porque Deus falou a Moisés, fala com o povo, para destruir os altares dos cananeus quando eles possuírem a terra. Mas com o passar do tempo, o povo começa a tolerar os cananeus e a tolerar as suas práticas pagãs, não cumprindo a ordem do Senhor. Deuteronômio 18, Moisés dá leis e mandamentos específicos a respeito de ações judiciais e sobre a guerra, bem como as instruções para a vida diária. Incentiva os israelitas a lembrar-se de sua dívida com o Senhor, oferecendo-lhes as primícias da terra de Canaã. Deuteronômio 19, 28. Moisés dá leis e mandamentos específicos a respeito de ações judiciais e sobre a guerra, bem como instruções para a vida diária. Incentiva os israelitas a lembrar-se de sua dívida com o Senhor, oferecendo-lhes as primícias da terra de Canaã, pagando o dízimo e guardando os seus convênios, né? Aqui já é o fato de o povo começar a oferecer ao Senhor as suas primícias, né? O primeiro de tudo, os seus dízimos. Só voltando aqui para Deuteronômio 18, porque em Deuteronômio 18 e 15 há uma profecia a respeito de Jesus Cristo, uma cristologia, um versículo de cristologia. E eu vou ler esse versículo aqui, Deuteronômio 18 e 15, que vai dizer dessa maneira, Moisés falando de um profeta que Deus daria ao povo que era semelhante a ele. O Senhor Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés está dizendo, Deus levantará um profeta grande como ele, e a esse
o povo de Israel daria ouvido. E nós entendemos que essa profecia se remete a Jesus Cristo, é uma profecia messiânica. Deuteronômio 29 ao 30, Israel faz um convênio com o Senhor. Moisés adverte que aqueles que desobedecerem ao Senhor serão amaldiçoados e profetiza que as pessoas que obedecerem seriam abençoados, né, na vida material e espiritualmente. Deixa eu procurar alguns registros aqui dessa parte de Deuteronômio 30, porque vale a pena nós lermos essa parte aqui. Capítulo 30 e o versículo 4 diz assim, ó: ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e tomará dali, né? E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas, né? São promessas maravilhosas da parte do Senhor. Mas esse versículo aqui, ó, é um versículo que às vezes eu uso muito até em pregações, que é o 30 e o versículo 16. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe sobre a terra, na qual possas possuir, né? Ele, no versículo 15, diz: vês aqui, hoje te tenho proposto vida e o bem, morte e o mal. E o versículo 16, Deus dá opinião. Olha, existe dois caminhos, Deus está dizendo para esse povo: o caminho do mal e o caminho do bem, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o da bênção. Deus dá opinião para que o seu povo não viesse a se desviar, né? Versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha aí Deus dando opinião. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Oh, que maravilha, hein? Deuteronômio 31, 34, né? Moisés incentiva Josué e os israelitas a serem fortes e corajosos. Ensina um cântico aos israelitas que vai ajudá-los a lembrar-se do Senhor e dos mandamentos. Ele abençoa cada tribo de Israel e vê toda a terra que Israel herdará, né? Isso é muito lindo, né? Glória a Deus por isso. Vamos continuando aqui. Cristologia no livro de Deuteronômio, mas antes de falar da cristologia, eu quero falar aqui do último capítulo, que é o capítulo 34, né? Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Isso é muito interessante. Versículo 7 do capítulo 34 diz assim: e era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, e nem perdeu ele o seu vigor. Leio muito isso aqui, às vezes, numa mensagem de conforto e consolo a líderes, né? Aniversário do pastor, de pastores. E acho muito lindo essa reflexão, porque Moisés, com 120 anos, não entra na terra prometida. Ele está vendo a terra desde o Monte Nebo, né? No pico do Monte Nebo. Mas a Bíblia diz que ele nunca teve os seus olhos escurecidos e ele não perdeu o seu vigor. Moisés era sustentado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, morreu em grande velhice, né? Morreu em grande velhice, e continua dizendo o versículo 11: nem semelhante a ele levantou profeta algum, né? Versículo 10: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face,
nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Então não houve mais profeta com grande maestria de sinais e prodígios como Moisés em Israel. Isso é o que a Bíblia diz para nós. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que conheceram o Senhor face a face. Mas Moisés profetizou sobre o Messias aqui em Deuteronômio 18 e 15. Tem uma passagem aqui de Deuteronômio também que eu quero deixar para vocês, que é Deuteronômio capítulo, deixa eu procurar, é o capítulo 6 e o versículo 4. Essa é a oração que o judeu faz todo dia. A parte da Bíblia, assim, que eu posso dizer praticamente mais importante para o judeu hoje, é capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, todo dia o judeu faz essa oração. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus por isso aí, né? Eu não lembro mais a leitura que se faz aqui em hebraico, né? Mas é muito bonito ver os judeus fazendo essa oração, né? E muitos deles fazem essa oração até hoje, né? Glória a Deus. Vamos continuando aqui, Cristologia em Deuteronômio, Moisés como tipo de Cristo. Moisés é apresentado como líder, mediador e profeta. Características que são também encontradas em Jesus, o Messias. Jesus foi líder, é o nosso mediador entre Deus e os homens, é profeta, porque na Cristologia, o estudo da teologia chamado Cristologia, que é o estudo sobre Cristo, nós vemos ali algumas características que Cristo tem. Cristo, né, ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio 18:15 contém a profecia sobre um profeta que viria semelhante a Moisés. Essa profecia é interpretada por muitos cristãos como uma referência a Jesus, que é visto como cumprimento desta promessa, como eu já disse. A lei e a aliança. Deuteronômio estabelece a lei e a aliança entre Deus e Israel, mostrando a necessidade de obediência e um relacionamento correto com Deus. Jesus é visto como aquele que cumpre a lei e estabelece uma nova aliança com a humanidade. Jesus não veio para destruir a lei, mas veio para cumprir. Quem é que cumpre a lei? Por exemplo, nos nossos dias atuais, quem cumpre a lei é um promotor de justiça, é um policial. Quem cumpre a lei é a autoridade, né? Nós não cumprimos a lei, nós obedecemos. O cumpridor é aquele que executa a lei. Então, quem executa a lei é a autoridade. Jesus, ele vem e ele cumpre a lei, e é ele que é uma autoridade, estabelece uma nova aliança, ou seja, ele não destruiu a lei, não jogou a lei fora, mas ele, como autoridade, a cumpriu e a estabeleceu, né? Ele executou essa antiga lei e estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança com a humanidade. A necessidade de um mediador. A lei e a aliança apontam para a necessidade de um mediador entre Deus e a humanidade. Jesus é visto como o único mediador capaz de reconciliar a humanidade com Deus. Cumprimento das promessas. O livro de Deuteronômio contém diversas promessas e expectativas sobre a terra prometida e a bênção de Deus. Jesus é visto como aquele que cumpre essas promessas e oferece a verdadeira bênção espiritual. Como eu sempre fiz analogias, Moisés representa a lei e a lei não pode salvar. Então Moisés não leva o povo para atravessar o Jordão e chegar na terra prometida, porque Moisés representa a lei.
Mas o Josué é a tipologia de Cristo. É ele que leva o povo a herdar a terra prometida, né? O nome Josué já é também aí de origem, né? Raízes da palavra também, né? Jesus também é a palavra, Jesus também tem raízes na palavra Josué. E Josué é aquele que faz o povo herdar a terra prometida. Como Moisés representa a lei, e a lei simbolizava apenas o aio, né? Que era o educador, aquele que levava, né? Aquele que direcionava, aquele que guiava. Jesus agora também é o Josué, e é ele que faz o estágio final da nossa salvação. Tá aí então, né? Cristologia em Deuteronômio. Eu sempre falei que eu ia enfatizar muito cristologia em boa parte aqui, né? Ou maioria, ou quem sabe todos os livros aqui que eu for lembrando, né? De partes que tem cristologia, eu vou enfatizando para que vocês possam aprender mais. Lições do livro. Em resumo, Deuteronômio nos convida a viver uma vida de obediência, gratidão e amor a Deus. Aprendendo com a história do povo de Israel e aplicando seus ensinamentos em nosso cotidiano, buscando a justiça e o amor ao próximo e rejeitando a idolatria. As lições que eu posso aplicar hoje para a minha vida é: eu ainda devo ser obediente a Deus. E tem um versículo da palavra de Deus que até diz, né? Se eu não me engano, Tiago, né, que vai escrever esse versículo, ele diz assim, ó: mas antes, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Devemos ainda continuar obedecendo a Deus. Há sim um símbolo espiritual na obediência. Não somos salvos pela nossa obediência, somos salvos por causa da graça. Assim como esse povo herdou a terra prometida pela graça, o próprio Deus diz: não é pelo mérito de vocês que vocês vão possuí-la, que se vocês não fizeram nada de bom para possuir essa terra, nós também não fazemos nada de bom para herdarmos a terra prometida, Canaã celestial. Mas fato é que devemos viver em obediência, buscando melhoria na nossa vida cristã, nos aperfeiçoando, nos adequando à imagem do Deus invisível, né? Tomando cada dia mais como exemplo a pessoa de Jesus Cristo, a obediência que Cristo teve para com o Pai, para cumprir a sua missão nesta terra. E assim Jesus, ele venceu, ele triunfou, e também nós devemos seguir esse exemplo, sabendo que pela nossa obediência, nós somos salvos pela graça, mas pela nossa obediência, nós também triunfaremos com Cristo, receberemos as grandes bênçãos e as dádivas do Senhor. Aqui nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, finalizando essa série de estudos sobre o livro, né, de Deuteronômio, também finalizando a primeira divisão da Bíblia, que é o Pentateuco. Próxima aula nós vamos estudar aí livros históricos, segunda divisão da Bíblia, iniciando também com o livro de Josué. Você não pode perder, tá bom? Tem muita coisa interessante, muita aprendizagem no livro de Josué. E vem comigo na próxima aula. Compartilha esse estudo. Se você gostou dessa aula, tá bom? Se inscreve aí, dá o seu like aí, tá bom? Vamos alcançar mais pessoas, aqueles que precisam estudar. É um estudo para pessoas de um grau mais inferior, né? Iniciantes da teologia, iniciantes do estudo bíblico. Peço desculpa a vocês aí se tem alguma palavrinha errada, alguma palavra que eu errei aqui também de pronúncia, mas é isso aí, nós vamos edificando uns aos outros com a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.